O ano de 2022 está chegando ao fim e definitivamente este ano foi onde aconteceu a virada de chave no mercado imobiliário. Se você me acompanha aqui já faz algum tempo, você já viu eu falando do problemão que está rolando no mercado imobiliário da terra do tio Sam. E eu tenho atualizações muito importantes do cenário atual. O Housing Market Index, que é uma métrica utilizada no setor para medir as perspectivas de vendas de residências, estamos falando aqui de imóveis residenciais, caiu para o número 33 em novembro agora de 2022, esse dado foi divulgado alguns dias atrás, em uma escala que vai de 0 a 100. 33 é o nível mais baixo dos últimos 10 anos, exceto, claro, aquele mês específico onde estourou o C19. Você lembra muito bem o que aconteceu naquele mês, né? É uma escala de 0 a 100 e qualquer coisa abaixo de 50 significa problemas. Então, com esse 33 que nós estamos agora, nada bom esse sinal. E um dos principais fatores que está pressionando o mercado imobiliário americano é a taxa de juros, porque assim como no Brasil, os americanos também compram imóveis financiados. É a minoria da população americana, assim como é a minoria da população brasileira, que tem cash para pagar à vista na hora de comprar um imóvel. Um mês atrás, as taxas de juros de uma hipoteca padrão de 30 anos ultrapassaram 7%. Só para você ter uma ideia, a gente começou o ano com menos de 3%. Isso daí marcou o maior aumento de taxa de juros em um único ano nos últimos 50 anos. Uma diferença entre uma taxa de juros de 3% ao ano para uma taxa de juros de 7% ao ano equivale a $1.000 a mais todo santo mês no pagamento do financiamento imobiliário. Levando em consideração, é claro, o preço médio de uma casa americana. Como é que eles calculam o preço médio? Eles pegam todas aquelas casas que estão disponíveis no mercado imobiliário americano e calculam a média. O mercado imobiliário está em recessão desde que começou o verão nos Estados Unidos. Lembrando que o verão nos Estados Unidos inicia no meio do ano. E quem diz isso não sou eu. São os dados do Housing Market Index, que está caindo por 11 meses consecutivos e eu vou colocar ele na tela para você observar. Então aqui a gente tem o C19, que eu falei para você, que foi um movimento atípico, não necessariamente relacionado ao ciclo do mercado imobiliário. Agora, isso daqui que você está vendo, esses 11 meses em queda, aí sim, tá? Haverá mesmo uma recessão nos Estados Unidos, não apenas nos Estados Unidos, como em outros lugares do mundo também. Nós e outros muitos participantes do mercado estamos prevendo uma recessão nos Estados Unidos e também em outros países importantes na economia mundial aí. Mais especificamente no mercado imobiliário, aqui eu quero fazer um destaque muito importante para você compreender a situação melhor. Se a pessoa tinha dinheiro para comprar o imóvel à vista e ela comprou esse imóvel alguns meses atrás, o que vai acontecer com ela? Ela vai ver o preço daquele imóvel que ela acabou de pagar diminuir, ou seja, o preço vai despencar e ninguém gosta de ver o patrimônio caindo. É ruim, claro que é ruim. Só que, pelo menos, o lado positivo disso daí é que ela não tem dívida, ela pagou à vista. Agora, se o cara comprou imóvel financiado, aqui a gente tem que ver com uma lupa. E tem dois tipos de financiamento muito comuns nos Estados Unidos. A taxa fixa travada de juros ou a taxa flutuante, a taxa variável. Se o cara conseguiu pegar um financiamento imobiliário alguns meses atrás ali, pagando 3, 4% ao ano de juros, beleza, travou aquela taxa, agora ele está tranquilo. É claro que a propriedade financiada pode perder o valor, mas em relação às taxas de juros não vai ter aquela oscilação maluca devido ao aumento. Agora, as pessoas que financiaram com taxas flutuantes, essas sim podem enfrentar muitos problemas, porque a taxa flutuante ela vai se ajustando de acordo com a taxa de juros praticada na economia. Trazendo para o cenário brasileiro para você entender, é como se você, brasileiro, fosse fazer um financiamento imobiliário e a sua taxa de juros do financiamento imobiliário ela ficasse oscilando conforme a Selic. Então, você lembra? A nossa Selic lá estava batendo ali na casa dos 2%, não muito tempo atrás. De repente a gente foi agora batendo para quase 14%. Imagine isso sendo transferido para o quanto você paga de juros por mês no financiamento do seu imóvel. Cara, muita gente ia ter gravíssimos problemas. E é exatamente isso que aconteceu até lá em 2008. Lembra aquela grande crise que aconteceu nos Estados Unidos? Saca só, se liga aqui nos dados. De 95 até 2004, a média de pessoas nos Estados Unidos que nos financiamentos tinham taxas flutuantes era de 18%. Ou seja, a cada 100 caras que tinham um imóvel financiado, 18 deles tinham taxas flutuantes. Só que o auge da bolha imobiliária foi ali 2005, 2006, aí 2007 já começou a despencar tudo. Nessa fase extrema da bolha imobiliária, 35% das taxas
eram flutuantes, ou seja, agora ao invés de 18 pessoas, a cada 100, 35 tinha as taxas assim, ó, flutuando. Então esse cara da taxa flutuante tem duas coisas que o cara aí fica refém. A primeira seria o quê? A taxa de juros subindo e descendo, né? Claro, lá embaixo, sem problemas, mas se subir, problemas. Somado com a desvalorização do imóvel, que é o imóvel justamente que ele financiou. E o que aconteceu na bolha imobiliária? Quando as taxas de juros elas começaram a subir, muitas pessoas não conseguiram mais pagar os seus financiamentos, somado com a desvalorização dos imóveis, porque o cara tinha uma casa que valia isso daqui, preço de mercado, ele financiou isso daqui, beleza, só que esse valor de mercado foi caindo por causa do crash e a dívida dele não. Então a casa começava a valer muito menos do que a dívida que ele tinha que pagar. Só que olha o que está acontecendo nos últimos tempos para cá. Tá vendo aqui, ó? Voltou a subir. Hoje a gente está chegando e caminhando ali para casa de 15% de pessoas com taxas flutuantes. O que a gente pode esperar dessa situação, levando em contexto tudo que a gente conversou até agora? Com certeza veremos um aumento nas execuções hipotecárias, mas não como em 2008. Mais de 6 milhões de famílias perderam as suas casas lá durante a grande recessão. Você já imaginou, cara? Essa queda se seguiu a anos de superconstrução, que eu sempre falo aqui, a super oferta de imóveis, gerando um superávit habitacional e uma queda gigantesca no valor das casas. E vale lembrar que o preço dos imóveis nos Estados Unidos, nos últimos anos aqui, estão subindo de forma insustentável. Do início de 2020 até metade de 2022, na média, o preço dos imóveis nos Estados Unidos subiram 40%. Isso de acordo com o índice mais utilizado para imóveis nos Estados Unidos, que é o Case-Shiller United States National Home Price Index. E desde que o Fed começou a elevar as taxas de juros, o que acabou acontecendo? Começou uma queda naquele mercado imobiliário superaquecido. Funcionou o aumento de taxa de juros? Funcionou. Tanto é que esse índice que eu acabei de explicar para você, ele vem caindo por 3 meses consecutivos. 3 meses consecutivos é simplesmente a maior queda em uma década. E para os corretores imobiliários e vendedores de imóveis nos Estados Unidos, o ano passado foi o melhor ano desde 2006. O que foi 2006? Quase que o auge da bolha imobiliária. E já este ano de 2022 é um dos piores. O que aconteceu um ano depois de 2006? Beleza, então 2006, explosão de vendas, 2007 começou todo aquele problema. 2021, um ano maravilhoso de vendas e 2022, muito pior. Caramba, quantas coincidências. E os analistas imobiliários, eles esperam um declínio muito mais acentuado nas vendas de imóveis. A gente ainda não acabou o ano, mas eles estão projetando uma queda de 15% nas vendas de imóveis fechando o ano de 2022 e mais uma queda de 7% em 2023. E isso não é o preço, tá? É o número de transações imobiliárias, ou seja, o mercado colocando o pezinho no freio. E esses dados, inclusive, são da Associação Nacional de Corretores Imobiliários dos Estados Unidos. Isso é facilmente compreendido pelo exemplo que eu vou dar aqui, com dados reais das taxas de juros no financiamento imobiliário. Imagine aqui um comprador com um orçamento mensal de $2.500. Apenas um ano atrás, com uma taxa de juros de 3%, este cara ele poderia financiar um imóvel de $517 mil. Há uma taxa de 6,5%, que é mais ou menos o que a gente tem nos últimos dias, 6,5%, 7%. Esse mesmo cara, ele só poderia financiar uma casa de até 383 mil. Então não muito tempo atrás, o cara poderia financiar um imóvel de até $517 mil. Agora, 383 mil. Isso é uma questão de 12 meses. E até puxando aqui para os fundos imobiliários americanos, eu tenho uma notícia muito ruim sobre os REITs. A Blackstone está limitando os saques de seu fundo de investimento imobiliário, REIT, de $69 bilhões de patrimônio depois de uma onda de pedidos de resgate de investidores. E deixa eu explicar melhor a situação para que você compreenda melhor e não chegue a conclusões equivocadas. Este REIT, ele não é negociado em bolsa de valores. Assim como no Brasil, nós temos fundos imobiliários que são negociados na B3 e que não são negociados na B3. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, tá? A gente tem REITs que não são negociados nas bolsas e que são negociados nas bolsas. Esse aqui especificamente, ele é muito mais parecido com aquele fundo de investimento tradicional que a gente está acostumado a ver, que você deposita dinheiro, depois você pode sacar dinheiro, do que aquele fundo imobiliário tradicional que você compra as cotas e não tem como você pedir para sacar o dinheiro de um fundo imobiliário tradicional, por exemplo, HGLG, XPLG, enfim, né? O Blackstone Real Estate Income Trust, que é esse REIT que a gente está falando aqui, ele tem dentro do seu regulamento lá quanto dinheiro que os investidores podem sacar. Para que serve esse bloqueio assim, né? Cara, pensa comigo, aonde que o fundo imobiliário investe? Em imóveis, né? Então o patrimônio do fundo está todo alocado em imóveis. Se todo mundo começa a pedir o dinheiro de volta, de onde que vai sair o dinheiro? Você vai ter que vender
aqueles imóveis para que você possa levantar o dinheiro, para que você possa então pagar os saques dos investidores, certo? Ou seja, o fundo tem que fazer vendas forçadas dos imóveis para poder fazer a restituição da grana. E a BlackRock disse agora, ontem, nessa última quinta-feira, que os pedidos de resgate, eles excederam o limite do regulamento de 5% no trimestre. E apesar disso estar escrito no regulamento, o mercado não gostou nem um pouco dessa notícia. Esse anúncio na limitação dos saques fez com que o valor das ações da Blackstone caísse 10% ontem também na Bolsa de Valores americana. Só para você não confundir, tá? A Blackstone, que é a empresa que faz o gerenciamento deste fundo imobiliário americano, ela sim tem as ações negociadas na bolsa. Agora, o fundo imobiliário específico que nós estamos conversando aqui, ele não é negociado na Bolsa de Valores. E a maré realmente não tá para peixe para a Blackstone. Nessa mesma semana, ela vendeu a sua participação em 2 hotéis em Las Vegas pela quantia de 5,6 bilhões de dólares. Ela já recebeu à vista 1,2 bilhões de dólares e boa parte dessa grana era justamente para pagar os pedidos de saque dos investidores do fundo. Só que essas coisas não estão acontecendo apenas com a BlackRock. Nós tivemos também outro fundo imobiliário americano não negociado em bolsa, de uma empresa muito conhecida também, que é a Starwood Capital Group. Ou seja, nós estamos falando dos 2 maiores pesados do mercado de fundos imobiliários não negociados em bolsa, fazendo a mesma coisa, congelando o pedido de saques. E o resumo da ópera é muito simples para você compreender. O aumento nos pedidos de saque ocorre na medida em que os investidores eles estão muito preocupados com o andar da carruagem do mercado imobiliário americano. O aumento da taxa de juros e a queda no valor dos imóveis, igual eu venho comentando há vários meses aqui no canal, está colocando cada vez mais pressão. E qual é o grande problema desses pedidos de saques aos montes? Os fundos precisam vender o patrimônio para poder restituir os seus investidores. E para levantar a grana, o que eles têm que fazer? Vender os imóveis dentro do fundo. E é claro que quando você está desesperado para vender, você não vai conseguir o melhor preço de venda. E levando em consideração que você está tentando fazer uma venda forçada em um cenário em que está acontecendo a queda de preços e as perspectivas futuras não são das melhores, o preço de venda vai ficar pior ainda. Só nos últimos 3 meses, as pessoas físicas solicitaram 3,7 bilhões de dólares em pedidos de saques em fundos imobiliários não negociados em bolsa nos Estados Unidos. É o maior número de pedidos de saque em vários anos e um aumento de 12 vezes quando você compara o mesmo período de 2021 com 2022. Depois de tudo que a gente conversou aqui, é claro que eu quero saber a sua opinião e é claro que a gente vai acompanhar o mercado imobiliário de pertinho nas próximas semanas para ver o desenrolar de toda essa situação. Forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.